HL História Legal, do regional para o universal. Aqui do extremo sul do Brasil para o extremo norte, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui com mais um vídeo do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal, da websérie Casas, Sítios e Fazendas Antigas nos Campos de Cima da Serra. E trazemos para vocês com grande alegria os episódios que iniciam hoje da Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A fazenda famosíssima e que iniciou, né, esse município, onde tudo começou aqui no extremo sul do Brasil. Muito bem, então nós fizemos um estudo, a gente já vinha pesquisando sobre a Fazenda Socorro em 2007, né? Nós fizemos aí uma visita com um grupo de pessoas aqui do município de Vacaria, a Fazenda do Socorro. Foi a primeira vez que eu estive na Fazenda do Socorro, em 2008. Em 2008, nós estivemos lá com alguns empresários da CDL, o secretário da Cultura na época, algumas pessoas que lidam na política, que atuam na política, e alguns empresários e historiadores, né? Estava eu como historiadora, me lembro também da Fernanda, historiadora, não me lembro se o Rafael estava, isso eu não estou lembrando, porque é o ano 2008, né? Então, naquela ocasião, eu fiz algumas fotografias com uma máquina digital, Sony, da marca Sony, que tem bastante diferença entre a máquina digital Sony e as câmeras dos celulares atuais, né? A gente sabe que as câmeras dos celulares Motorola, principalmente, não estou fazendo propaganda, é o aparelho que eu utilizo, o Moto G, a câmera é muito boa, é de excelente qualidade, é muito melhor que a câmera digital da Sony de 2008, né? Na época eu tinha essa câmera, eu adquiri em 2007 por causa da pesquisa do frigorífico vacariense, né? Por causa do meu mestrado. Então, em 2008, fui convidada para participar desse grupo que estava fazendo um estudo na região acerca de investimento em turismo, né? As pessoas queriam trazer o turismo para Vacaria. E penso que deve ser continuar investindo, né, nesse projeto. Com certeza é um projeto que tem tudo para dar certo, tem muitas coisas belas, a história de Vacaria é fantástica e o que nós temos é que investir no patrimônio histórico, não deixar que esse patrimônio histórico se perca, né? É por isso que nós lutamos há tantos e tantos anos, né, por ter aqui um museu e arquivo histórico de grandes proporções que atenda não só o município de Vacaria, mas a região dos Campos de Cima da Serra, que é imensa, né? E que tem muitos documentos a serem guardados, muitas peças de museu e coisas que estão aí espalhadas pelo nosso município, que é riquíssimo em história. Tem muita história para contar, tem muitas influências de diversas etnias, diversos locais, né, locais da Europa que se deslocam para cá, né, pessoas que migraram aqui para o sul, né, do Brasil e construíram, né, essa história desse município fantástico, né, que é uma história que foi construída com muitos personagens e com muitos sujeitos da história de diversas etnias, né? Muito bem, então o que nós fizemos? Com uma pesquisa muito grande, nós assambarcamos, porque voltamos a pesquisar então, mais rigorosamente, a partir de 2023, metade, um pouco além da metade de 2023,
a gente retomou esse tema, né? Porque já estávamos com a intenção, desde que abri o canal, já havia a intenção de contar essa história. Mas nós retomamos essa pesquisa por uma solicitação que nos foi feita de um material que seria a pesquisa histórica e um texto para produção de teatro, que no fim a pessoa desistiu, né? Acabou não prosperando, né, o nosso acordo. Foi feito assim um acordo, uma primeira conversa, e eu retomei essa pesquisa com força total, gostei da ideia, mas a pessoa desistiu da pesquisa. Então, o que eu fiz? Eu não desisti da pesquisa, porque na verdade, desde lá de 2008, era um assunto que me fascinava e que eu já tinha bastante material. Então, o que eu fiz foi continuar pesquisando nos intervalos das pesquisas, das webséries que eu estava desenvolvendo, né? Na época eu estava desenvolvendo a religiosidade nos campos de cima da serra e a educação nos campos de cima da serra. Então eu continuei, depois eu terminei a religiosidade e continuei com a educação nos campos de cima da serra e aí fui nos intervalos fazendo essa pesquisa da Fazenda do Socorro, que então eu iniciei Casas, Sítios e Fazendas com a Casa Blanca, né? O Casa Blanca, que é a história de uma casa de 1944 que foi construída aqui na rua Santos Dumont, onde fica o meu canal, né, onde eu trabalho, e essa casa me instigava desde criança a conhecê-la. É uma casa antiga e eu vinha a casa ao lado passar as férias quando tinha apenas 10 anos de idade e tinha muita curiosidade de conhecer essa casa. Então eu estreei Casas, Sítios e Fazendas com o Casa Blanca, que conta a história dessa lindíssima casa num estilo espanhol e austríaco, né, que é o estilo neoclássico, né, que é uma junção de diversos estilos, né. Então agora com a Fazenda do Socorro, nós vamos trazer para vocês um estilo arquitetônico das fazendas do estado do Rio Grande do Sul. A gente pôde usar uma boa bibliografia, a gente traz no vídeo a bibliografia, tem um livro ali que é específico sobre a arquitetura do Rio Grande do Sul e que fala sobre a arquitetura das estâncias e das fazendas, né, que é um termo semelhante, estância ou fazenda, né, é um termo semelhante, a gente poderá trazer durante os episódios aí essa diferença, né, entre um e outro. Não tem muita diferença não, só não quero arriscar agora, porque não, nesse momento aqui não vou explicar para vocês o termo. Tenho medo de cometer um equívoco, porque às vezes a nossa memória nos prega algumas peças, né? Então não queremos trazer aí uma denominação errada, mas que eu sei tem a ver com a origem, né? De colonização espanhola ou portuguesa, ou luso ou espanhola, enfim, traremos depois no decorrer. Isso agora não vem ao caso. O que vem ao caso é como eu fiz então, porque como é uma pesquisa muito grande, eu acabei demorando. Tá certo que eu tirei uns diazinhos de descanso, né? Tirei umas fériasinhas, fui à praia, em Ibiraquera, uma praia lindíssima, coloquei lá meus pés na areia e na água e foi tudo muito bom, né? Para fazer uma higiene mental, que a gente precisa, pelo menos anualmente, fazer uma higiene mental, né? E claro que eu fiz um intervalo para ir a Porto Alegre também, onde fiz lá uma pesquisa sobre o Teatro São Pedro e sobre o arquivo também histórico, né, que pegou enchente, o arquivo histórico do estado do Rio Grande do Sul, onde eu fui buscar justamente um documento que eu queria colocar nesse vídeo, que seria o da Sesmaria Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
que eu acredito que esteja no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, que pegou enchente, está em reformas e estava fechado quando eu estive lá, né? Então, eu tive esse período, né, que foi umas férias, né, entre Ibiraquera, em Santa Catarina, e Porto Alegre, fazendo pesquisas, né, e convivendo com a minha filha. Muito bem. Perante todo esse bastante material que eu arrecadei, né, eu até tenho algumas pessoas que eu quero agradecê-las, né, por exemplo, o senhor Laurindo Santos, né, que era o motorista, o antigo motorista da Maria de Lourdes Noronha, que a Maria de Lourdes Noronha teve também o sobrenome Pinto e teve também o sobrenome Coelho, né, que tem a ver com os seus 2 casamentos, né, ela foi casada por 2 vezes, viovou por 2 vezes, né. Então, o que eu quero agradecer muito ao seu Laurindo, que era o motorista da Lourdes, que muitos conhecem pela viúva Coelho, né, mas a Lourdes Noronha, né, ela tinha esse motorista que foi um fiel escudeiro, né, que eu quero aqui homenageá-lo e agradecê-lo, espero que ele assista esse vídeo, né, porque ele realmente foi um fiel escudeiro da Lourdes, ele a levava, né, trazia, melhor dizendo, de Porto Alegre a Fazenda do Socorro, porque a Maria de Lourdes sempre morou em Porto Alegre, ela é natural de São Sebastião do Caí, depois que ela casou foi morar em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento. A Auxiliadora Moinhos de Vento fica meio integrado ali, um e outro bairro, então às vezes a gente se confunde, mas ali, né, nessas imediações, né, do Auxiliador e Moinhos de Vento, ela morou por muitos e muitos anos ali, e de lá ela administrava olha só, uma mosca resolveu incomodar, ela administrava essa fazenda que ficava aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, nos Campos de Cima da Serra, que fica aí de Porto Alegre, deve dar uns 200 e poucos quilômetros de Vacaria, entre Vacaria e Porto Alegre, né? Porto Alegre é a capital do estado do Rio Grande do Sul e Vacaria fica bem distante, né? Fica a 1000 metros do mar, enquanto que Porto Alegre fica pouquíssimos metros acima do mar. Vacaria fica numa altitude muito elevada em relação a Porto Alegre. Então, eu quero agradecer o Laurindo, porque ele me alcançou diversos documentos para comprovar a história, né, da Fazenda do Socorro, da Maria de Lourdes, me alcançou vários documentos, me levou à Fazenda do Socorro, lá eu fotografei, eu filmei, eu escutei áudios, né? Ele também permitiu que eu escutasse áudios originais da Lourdes. Então eu quero agradecer muito ao Laurindo e a sua esposa também. Quero agradecê-los, foram de uma gentileza incrível, né? Me levaram junto, conversaram comigo, me atenderam de uma forma assim, muito abertos, muito especiais, pessoas muito especiais, né? E o Laurindo é uma pessoa muito especial porque ele guardou todo o acervo da Lourdes e é difícil, né? O acervo histórico do Brasil, né? Então não é só de Vacaria, Rio Grande do Sul, mas do Brasil, o acervo histórico está muito descuidado. Não temos investimento para cuidar desses arquivos históricos. Então nós temos que agradecer ao Laurindo que guardou, que guarda até os dias atuais, com tanto carinho, o acervo histórico documental da Lourdes, né? Isso não tem preço, não tem preço. Eu quero agradecê-lo de coração, deixar um grande abraço a ele e a sua esposa, né? Que a sua esposa
era copeira na casa da Lourdes, era um casal que trabalhava na casa em Porto Alegre e que acompanhava a Lourdes até a Fazenda Nossa Senhora do Socorro e sempre auxiliando ela no que fosse necessário, amparando, né? Foram pessoas assim, verdadeiramente amigas da Lourdes, né? E conhecedoras dessa história e que trazem com eles a documentação. Então eu quero agradecer muito por isso. Então toda essa documentação que ele me forneceu e mais a bibliografia que eu fui em busca na Biblioteca Pública de Vacaria, então tem o livro Raízes, tem o livro do José Fernandes de Oliveira, tem Vacaria dos Pinhais, do Fidelis Dalcínio Barbosa, né? Tem algumas informações que a gente vai na internet para ver, por exemplo, a medida das sesmarias, né, que eu cito aqui nesse vídeo, mais especificamente ali no vídeo, no álbum de fotografias. Então a gente mostra a fazenda, aquela vista aérea, que é uma foto muito antiga que tem lá no Museu da Fazenda do Socorro. Nós fomos até lá também, numa outra ocasião, eu fui até lá e entrevistei a Patrícia de Rossi, que é a filha do senhor Sérgio de Rossi, que é o atual proprietário da Fazenda do Socorro. Então eles abriram as portas, deixaram que filmasse, que fotografasse, que contasse a sua história, sem autorização deles, inclusive por escrito, né? Não seria possível, né, esse vídeo se eles não tivessem autorizado, né, o uso da imagem do imóvel e também da imagem da Patrícia, fornecendo a entrevista para nós. Então, a gente quer agradecer o Laurindo, a sua esposa, a Patrícia, o senhor Sérgio, né? Queremos agradecer muito a todos eles. Queremos agradecer também o filho da professora Maria Nelly Ferreira Borges, que faleceu agora no final de 2024, ela veio a falecer, infelizmente, num sábado, no mesmo dia que a minha tia Liliosa, que foi patroa do 10º Crioulo Rodeio Internacional, faleceu, né? Duas pessoas que contribuíram muito com a história. A patroa do 10º CTG cumpriu o seu papel com toda a dedicação e carinho. E a outra, que é a professora Maria Nelly, uma historiadora que fez inclusive um CD sobre tropeirismo, e a gente sabe que essa fazenda está muito linkada ao tropeirismo, né? Porque é através dos tropeiros que a encontram, né? E então o José de Bandemburgo é o primeiro sesmeiro, né? Então que recebeu, conquistou primeiro esse espaço e depois conseguiu a autorização, né? Ele conseguiu então a posse da Fazenda do Socorro através de registro em 1770, de uma sesmaria que na verdade era do tamanho de 3 sesmarias, era imensa, 3 sesmarias, né? Vocês vão ver ali as dimensões que a gente vai mencionar. Então, vamos para aquele cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. Pioneiros, primeiras estâncias, Rainha do Planalto, José Fernandes de Oliveira, século XVIII. Números do canal: 8.635 visualizações, estamos a caminho das 9.000 visualizações no total do canal em 2 anos de canal. 567,8 horas exibidas, não é pouco, rumo às 600 horas exibidas, 187 inscritos e
No ano, nós estamos com quase 4.000 visualizações no ano do canal, no último ano do canal, nos últimos 24 meses. Nos últimos 24 meses, nós estamos com quase 260 horas exibidas e nós estamos com 65 inscritos a mais no último ano do que no anterior. É claro que é difícil essa inscrição, porque agora eu percebi também que tem um probleminha para inscrição. Muitos vão ali para se inscrever e ele pede para fazer login, né? Então, se vocês conseguirem entender ali, quando vocês pedem para se inscrever, para não perder nenhum vídeo, e isso é muito importante para vocês e para manter esse canal como essa janela aberta para o restante desse planetinha, né? Vocês vão clicar ali, ele vai dizer, entre com o seu login. Aí você vai ali e ele tem a opção de entrar com o seu e-mail, pode ser com o e-mail. Ele diz ali, permite entrar com o seu e-mail? Sim, com o e-mail. É só clicar ali, ele já tem todos os seus dados. E aí você vai ficar inscrito no canal. Então é só um cliquezinho a mais para se inscrever no canal, né? Procurem ali fazer o login, peçam para os mais jovens ensinar vocês, porque também no início, quando eu ia me inscrever em alguns canais que eu sigo, também pedia o login e no início eu não sabia. Até que eu fui entender que tinha que entrar com o Google ali, que é o perfil que a gente geralmente está com o Gmail, né? Tem pessoas que não têm o Gmail, mas tem um outro e-mail, então pode ser com outro e-mail. E geralmente, quando você tem o Gmail, é só clicar ali, que pode ser com o Google, com o Gmail, que ele vai direto e já se inscreve. Então, uma das dificuldades que eu vejo é a própria ferramenta, a própria plataforma do YouTube que está, de certa forma, dificultando, né, o acesso da inscrição das pessoas. Então, não desistam quando clicar e ele disser entre com o seu usuário ou com o seu login, basta clicar ali para continuar com o Google, para continuar com o Gmail, ou com o Yahoo, ou com, né, o e-mail de vocês, @ alguma coisa, né? Vocês têm o e-mail de vocês, né? Pode ser qualquer e-mail, né? Vocês entram lá. Pode ser que ele peça a senha do e-mail, mas a senha do e-mail eu acredito que vocês vão lembrar. A gente tem que lembrar para uma eventualidade, ou ter anotadinho. Eu tenho a senha do meu e-mail anotadinho no caderninho ali, né? Só eu tenho acesso, ninguém nem sabe da existência desse caderno, né? Então, é mais simples do que a gente pensa. Então, não esqueçam, gente, de continuar curtindo, se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para as notificações, né? Não desistam de se inscrever no nosso canal, porque ele vai manter essa janela aberta para o restante do planetinha, aqui dos campos de cima da serra, a quase 1000 metros do mar, né, para o restante do planetinha, que é imenso, é imenso. Essa plataforma YouTube, para nós aqui em Vacaria, está funcionando, esse meu canal, como um verdadeiro registro histórico, como se fosse um arquivo histórico, porque todos os registros estão sendo feitos com base em bibliografia, com base em documentação histórica e entrevistas às pessoas que viveram essa história, que têm esse contato com a história, ou que estão pesquisando essa história. Por um motivo ou por outro, elas estão linkadas com essa história. Então, esses vídeos que eu estou fazendo com vocês, esse aqui é o número 104, o da retrospectiva era o 103, esse é o número 104 do canal. Esses vídeos são o arquivo histórico de Vacaria, porque tem coisas que eu estou registrando aqui que não estão no museu, não estão em um arquivo histórico, não estão salvaguardados, né? Vejam o caso do registro do frigorífico vacariense. Se eu não tivesse escrito esse livro, hoje nós não teríamos nenhum registro do Friva, nenhum. E ele trouxe efetivamente divisas para o município de Vacaria, para o estado do Rio Grande do Sul e para o Brasil.
porque ele exportou para 23 países. Então, antes de eu ler aqui do José Fernandes de Oliveira, somente dizer para vocês que nós subdividimos então em episódios e nós fizemos pela seguinte forma: a casa principal, o galpão, a casa em anexo, o museu, a biblioteca, né? As origens e o histórico da Fazenda do Socorro. Então, agora nesse vídeo nós não vamos entrar direto no histórico, nós vamos mostrar o complexo, a Fazenda, o complexo Fazenda Nossa Senhora do Socorro, com o álbum de fotos explicativo, e vamos mostrar para vocês a casa externa e internamente, né? Alguns detalhes e falar sobre a sua arquitetura, que é analisada com base no depoimento da Patrícia de Rossi e também do livro A Arquitetura do Estado do Rio Grande do Sul. É um livro que nos foi presenteado pela Lara Roncato, que é amiga da minha filha desde quando era criança, e ela me deu então esse livro porque ela viu aqui que no meu canal teria utilidade, né? Então agradeço também a esse presente, né? Eu tenho recebido muitos livros, bibliografias, né? Aonde a gente vai, a gente acaba recebendo, porque as pessoas veem que é importante registrar a história, né? Agora aqui nós temos esse aqui, anos 50, Europa nos anos dourados, né? Lourdes Noronha Pinto, é de autoria da Lourdes Noronha Pinto, vejam bem. E nós temos, deixa eu só ajeitar aqui direitinho, aqui. Nós temos aqui o livro Capitania del Rei, que é um volume que está na biblioteca da Nossa Senhora do Socorro, que é riquíssima essa biblioteca. E nós temos aqui, desse lado, Entre Dois Mundos, Catherine Home. Então, são livros preciosos que estão na biblioteca do Socorro. Aqui eles estão emprestados, nós vamos devolver para os proprietários, né? Estão emprestados para desenvolvermos os vídeos. Então, fazem parte da biblioteca particular da Lourdes, né? São livros preciosos. E esse aqui, Isabel de Orleans e Bragança, Condessa de Paris. Ela é... Deixa eu verificar bem certinho para vocês aqui, né? Vamos ver se tem aqui na primeira página. Vamos ver aqui. Inclusive esse livro, né, foi escrito pela Isabel de Orleans e foi dedicado, né, tem a dedicatória dela, especialmente para a amiga Lourdes, né, que é a Lourdes, que foi uma das herdeiras, né, dessa fazenda. E que então trouxe pessoas de grande envergadura, né, para essa fazenda, nos tempos em que ela, Lourdes Noronha Pinto. Mas depois nós vamos confirmar para vocês aí, porque acredito que é Maria de Lourdes e não só Lourdes, né? Então às vezes a gente se confunde, porque são tantos dados, né? Vocês não imaginam como foi difícil fazer essa pesquisa, ela é imensa e tem muitos detalhes. Conversamos com várias pessoas, infelizmente não quiseram ser entrevistadas, que é o caso do Laurindo e sua esposa, não aceitaram ser filmados, né? nem entrevistados com a filmagem, mas nós entrevistamos pessoalmente, anotamos no caderno, e todas essas anotações vão vir à tona nesses episódios
porque são muito ricos, né? Muito ricos os detalhes que eles nos forneceram. Muito bem, então nesse cafezinho de leitura, eu vou trazer brevemente uma pequena leitura da Rainha do Planalto, do José Fernandes de Oliveira, onde ele descreve, né, a Fazenda do Socorro. Dentre as primeiras estâncias que constituem a vacaria, uma até hoje conserva o nome de batismo, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Media 3 léguas de comprimento por 1,5 de largura e teve por primeiro donatário a José de Campos Bandemburgo, que a descobriu e ocupou em época anterior ao 1770. Na posse desses magníficos campos, ainda não legitimada, Bandemburgo requereu concessão de área superior a 3 sesmarias, obtendo despacho confirmado por José Marcelino em 1770. Alguns milhares de cabeças de gado, vários integravam os rebanhos encerrados nesta grande estância. Gados que não eram exportados por falta de estradas para os mercados consumidores. Um boi valia então 2.000 réis e uma égua 400 réis. Era a chamada idade do couro. Este entrava na confecção de tudo: caixas e arcas, cestas e sacos, todos de carretas, pelotas, redes, lastros de camas e até caixões mortuários eram feitos de couro. Além disso, eram inteiramente de couro todos os ranchos dos antigos posteiros. Então ele fala aqui das pelotas, né? As pelotas, só para esclarecer para vocês, que é o que denominou o Rio das Pelotas. Então, as pelotas eram embarcações de couro, eram feitas de couro e madeira e era utilizada essa embarcação para atravessar o rio Pelotas. Veio desse nome o Rio das Pelotas, né? Porque usava essas embarcações de couro para atravessar o rio. E aqui então, no José Fernandes de Oliveira, né, nós temos aqui a menção às pelotas, né, feitas de couro. Muito bem. Quero até dizer, evidenciar, que tem um vídeo guasqueiro, né, que é na websérie O Tradicionalismo nos Campos de Cima da Serra. Na exposição Guasqueiro traz as pelotas, eles mostram o que era uma pelota, né? E eles têm montado, né, na exposição. Eu filmei toda essa exposição e está na websérie sobre o tradicionalismo nos Campos de Cima da Serra. Embora pai de uma única filha, Clara Jorge da Silva, casada com o lagunense Manuel Rodrigues de Jesus, Bandemburgo era considerado pai Adão de Vacaria, porquanto a ele se ligam por laços de sangue muitíssimas famílias que continuam povoando todos os quadrantes do Planalto nordestino. Então, né, nós temos aí, né, vamos citar uma parte apenas do texto do Rainha do Planalto, através do professor José Fernandes de Oliveira, que escreveu esse livro, que nós mostramos para vocês nos episódios da Escola Zezinho, na websérie Educação nos Campos de Cima da Serra. Nós mostramos os manuscritos, né, da Rainha do Planalto, que é um livro de suma importância, porque tem registros históricos aqui de Vacaria, dos Campos de Cima da Serra, que a partir deles a gente consegue desenvolver e entender melhor atualmente a história do município de Vacaria. Então, temos só a agradecer a José Fernandes de Oliveira também. Então, fiquem com mais esse episódio da websérie Casas, Sítios e Fazendas nos Campos de Cima da Serra. E não esqueçam, não percam nenhum detalhe, porque nós subdividimos em episódios traz muitos detalhes, muita história para contar, então nós não podemos contar em apenas um episódio, né? Nós traremos a entrevista da Patrícia em vários momentos, né? Porque nós falamos de vários temas na entrevista dela, então resolvemos cortar, fazer alguns cortes
e aparecer em acordo com aquilo que estamos mostrando no álbum de fotografias, e ela vai evidenciando, né, esses dados. Também procuraremos trazer mais algumas pessoas sobre esse tema, uma ou duas pessoas sobre esse tema específico, Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Um grande abraço a todos vocês, com o desejo de um felicíssimo 2025, que inicia com esse belíssimo capítulo sobre a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a primeira Sesmaria aqui dos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, que originou esse belíssimo e atuante município produtor de alimentos. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Casas, sítios e fazendas antigas nos Campos de Cima da Serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Episódio 1. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Casas, sítios e fazendas antigas nos Campos de Cima da Serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Estilo arquitetônico luso-brasileiro. Casas, sítios e fazendas antigas nos Campos de Cima da Serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Entendendo a arquitetura dessa preciosidade com Patrícia de Rossi e Francisco Rio Pardense de Macedo. Arquitetura luso-brasileira. Canal YouTube HL História Legal. Linha do tempo, casas, sítios e fazendas antigas nos Campos de Cima da Serra. O ano é aproximadamente 1750, século XVIII. Campeiro encontra a imagem da Nossa Senhora da Oliveira. Eram comuns as casas serem ranchos de barro ou pau a pique, cobertos de capim. 1761, 21 de dezembro. Inauguração da Capela Curada Nossa Senhora da Oliveira, pertencente à freguesia de Viamão. O ano é 1763, 8 de outubro. A Capela Curada Nossa Senhora da Oliveira passa à freguesia do município de Santo Antônio da Patrulha. Século XVIII, XIX. O ano é 1770. Em época anterior a 1770, José Campos de Bandemburgo ocupou as terras que mediam área superior a 3 sesmarias, formando a estância conhecida como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, apresentamos a vocês o estilo luso-brasileiro, o estilo das estâncias aqui no sul do Brasil. Século XX, 1913, 1938. Gótico, Catedral de Pedra Moura, Frei Éfrem de Bellevaux, apresenta um novo projeto em estilo gótico, neogótico, registro tombo número 1 da Catedral, em acordo com os grandes templos da Europa, século XX. O ano é 1944. Ecletismo, Rua Santos Dumont, 299. Casa em estilo eclético, mistura de estilos, século XX. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal.
Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Canal YouTube HL História Legal. Álbum de fotografias. Casas, sítios e fazendas antigas nos campos de cima da serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, século XVIII. O ano é aproximadamente 1770. Então, nós mostramos aqui a vista aérea do complexo da Fazenda do Socorro. Essa foto eu tirei devidamente autorizado pela Patrícia de Rossi, que me permitiu fotografar toda a propriedade, incluindo o museu. Essa foto está em um quadro no museu e ela mostra uma vista aérea da Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Essa é uma das fazendas mais antigas de Vacaria e provavelmente do Rio Grande do Sul. Ela compreendia antigamente três sesmarias. Para se ter uma ideia, uma sesmaria, uma légua sesmaria, seriam 6.600 metros. O equivalente a 1 hectare, 10.000 metros quadrados. Disponível, né? Aqui disponível em planetaeventos.com em 26 de abril de 2007. Né? Eu já fiz algumas pesquisas sobre essa fazenda em 2007, fotografei em 2008 e agora voltei a fotografar 2024 e filmar e entrevistar em 2025. A légua, medida itinerária antiga, cujo valor é variável em Portugal, valia 5 quilômetros. A légua marítima, légua de 20 ao grau, isto é, 5,555 quilômetros, disponível em www.calendario.ent.br, em 26 de abril de 2007. Então, dicas de fotografia, planetaeventos.com. Então, a légua Sesmaria media 6.600 metros. Isso significa 6 quilômetros e 600 metros, né? Então, se eram 3 sesmarias, multiplica por 3, né? 3 vezes 6, 18 mil, né? Vamos por aí 19.800 metros, mais ou menos, né? Então, é considerável a área de Três Sesmarias lá no século XVIII, que foi conquistada, o termo certo é conquistada, né? Por José de Campos Bandemburgo, né? Que ele fez, primeiro conquistou, né? Essas 3 léguas de comprimento por uma meia de largura, né? Seria 3 léguas sesmarias, então são 3 sesmarias, né? E o primeiro donatário, José de Campos Bandemburgo. Data da configuração da propriedade, idade anterior ao 1770, no período conhecido como a Idade do Couro, né? E a posse oficial, então, a concessão requerida e concedida de área superior a 3 sesmarias, documento de posse, despacho confirmado por José Marcelino em 1770. Então, em 1770, José Marcelino, a autoridade, firmou, né, esse documento de posse. A posse foi concedida, né? E o conteúdo, havia nessas 3 sesmarias alguns milhares de cabeças de gado do rebanho encerrado, né? Nesta grande estância, provavelmente provindos
das 80 mil cabeças que os jesuítas trouxeram para a vacaria. Para vocês terem uma ideia, a moeda valor da época era um boi. Um boi valia 2.000 réis. Uma égua valia 400 réis, para se ter uma ideia, né? E na década de 50, né, vocês vão ver aí no histórico, que nós traremos no próximo episódio, o histórico dessa fazenda. Na década de 1950, foi construída a ferrovia que a cortou, né? E causou aí uma grande dor de cabeça para o casal, né? Que estava sendo proprietário, né? Em 1950, a propriedade era do casal da Maria de Lourdes Noronha, né? E então, através da história em Vacaria dos Pinhais, do Fidelis Dalcin Barbosa, Tronco Sul, página 285, Raízes, né? Fica no livro Raízes, nós temos a história dessa construção, que foi aí um marco na história, né? E que deu alguns problemas para essa família, né? A família Noronha, proprietária antiga, né? Da fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que atualmente pertence ao senhor de Rossi, né? Onde a sua filha Patrícia de Rossi o ajuda a administrá-la, né? E a manter o patrimônio histórico, que é imenso aí dentro. Eles têm museu e a própria fazenda é um museu a céu aberto. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, século XVIII, desenho do complexo, feito em 1966. Então, em 66, aí, quando a proprietária era Maria de Lourdes Noronha, Maria de Lourdes, depois nós teremos um episódio especialmente a ela, né? Ela foi casada por 2 vezes, e então, de vez em quando, a gente até meio se confunde no sobrenome, né? Porque ela teve 2 casamentos. Tem o nome de solteira, né? E o nome provindo de 2 casamentos, né? Então, ela foi Lourdes Noronha Pinto, Lourdes Noronha Coelho, né? Então, nós traremos um episódio especialmente daí bem confrontados, documentos e mostrando para vocês bem ao certo, né, que época que ela assume a administração dessa fazenda, né, com a morte de seu pai, e as coisas que ela produz nessa fazenda por iniciativa dela, claro, por auxílio do seu marido, né, de um dos seus maridos aí, o primeiro, e nós veremos assim que papel interessante que tem essa fazenda para a vacaria. Ela é icônica, porque ela tem uma ligação muito forte com vacaria, uma que é uma das primeiras, né, fazendas que constitui o município de Vacaria. Outra porque ela está linkada diretamente com a história do tropeirismo. E depois, então, assim, a história da Lourdes, que é uma mulher icônica também para a sociedade vacariense, uma mulher forte, determinada, letrada, muito culta e que, inclusive, escreveu 2 livros: Europa nos Anos Dourados e Fazendas Antigas do Estado do Rio Grande do Sul. Então, aqui nesse desenho, né, que foi feito em 1966, a gente não consegue ver direitinho ali o nome de quem assina, provavelmente uma pessoa italiana, né? Eu não vou pronunciar o nome, parece ser uma escrita italiana,
tá? Mas eu não vou pronunciar o nome porque eu posso cometer um equívoco. Mas então é o desenho que uma pessoa italiana, não sei se homem ou mulher, né? Pode ser mulher também, né? Pode ser homem, pode estar abreviado o nome, então eu não vou me arriscar a identificar de quem é o desenho. Depois, talvez surjam, né, na documentação, porque eu estou escrevendo essa história e colocando documentos, fotos e editando fotos, então é bem trabalhoso isso, por isso que demorou para nós trazermos aqui para vocês. Mas ela mostra todos os elementos que tinha na fazenda e que a caracteriza como uma propriedade luso-brasileira, estilo arquitetônico luso-brasileira. Então, tinha a casa-sede, ainda tem, claro, a capela, ainda está lá, muito bem conservada, né? Aí tem, não conseguimos identificar o 3, deixa eu ver o número 3, acho que é Casa das Máquinas, acredito. 4, 4 é uma casa que tem na lateral, 5 a casa de hóspedes, o 5 é a casa de hóspedes, o 6 é o galpão, o 7 é um outro galpão, o 8 é a piscina, né? Vejam ali o número 8 que tem um desenho meio circular, né? Diferente, bem diferente. Na foto também se vê isso. 9 a casa das máquinas, 9. E 10 o banheiro, banheiro de gado. 11 a escola, bem pequenininho, na lateral aqui direita, vocês vão ver 11, bem pequenininho, tem a escola que nós mostraremos, fotografamos e filmamos, né, para vocês. E o número 3, então, ali, não é sala de máquinas, o número 3 não dá para a gente decifrar, é um documento, né, que eu estou mostrando para vocês, feito em grafite, que eu consegui, com a edição de fotos, eu consegui melhorar, né, os traçados e a numeração, que estava bem apagada. A gente consegue visualizar melhor o desenho, mas realmente a escrita ali deixa a desejar. Mas é um desenho que mostra, que mapeia, né, essa belíssima estância, né, com o aparelhamento que ela tem, que a caracteriza como um imóvel com características arquitetônicas luso-brasileiras. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, século XVIII, desenho das casas do complexo. Bom, aqui realmente estava muito apagado o documento, foi tirado foto do quadro, que tem um vidro na frente, então tudo isso prejudica, né? E não ficou muito bom, mas com a edição dá para ver que é o desenho das casas e do galpão, né? É um projeto arquitetônico, né? Não conseguimos evidenciar para vocês o autor do desenho, né? Não adianta a gente querer adivinhar, né, e acabar dizendo o nome errado, né, e cometendo uma injustiça com o verdadeiro autor do desenho. Mas é impressionante a organização dessa fazenda em termos de guardar os documentos, né, bem conservados, inclusive dentro de um quadro, né, com vidro, que isso conserva muito o documento. Então, eh, já parabenizamos, né, para quem fez toda essa organização do museu. Esses quadros estão no museu e a gente fotografou e trouxe aqui para vocês. E estamos aí registrando, então, virtualmente, né, pelo tempo que durar a plataforma YouTube, estamos registrando
essa estância lindíssima e icônica aqui nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, e tudo começou. Aqui nós temos a piscina, ó, é um desenho da piscina. A piscina está lá ainda, né? Encontra-se lá e é muito interessante, né? A forma como fizeram, até parece um coração, né? Visto do alto, parece um coração, né? Então, é um desenho, uma belíssima aquarela que nós temos aqui. Nós conseguimos melhorar a, a visualização através da edição de fotografias, né? Então, aqui nós editamos a fotografia para que ela ficasse mais visível, né? Porque pelo tempo ela acaba deteriorando. Mas é um belíssimo registro histórico da piscina que encontra-se há muitos anos, né? Pelo menos de 1960 para cá, na fazenda do Perpétuo Socorro. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, século XVIII. Aqui nós mostramos para vocês a porta de entrada, né, que fica no centro, né, que é uma das características luso-brasileira, da arquitetura luso-brasileira, a casa de fazenda. A entrada fica no centro da casa, né? Então essa é a porta de entrada, onde através dessa porta se entra numa sala de estar que pode ter mesa com cadeiras, que seria a sala de jantar, e inclusive sofás, né, para que as pessoas sentem, né, enfim, locais para sentar e também para apreciar uma bela refeição em volta da mesa. Aqui nós percebemos que existe uma parte mais antiga à esquerda, que é a primeira casa que foi construída, toda em madeira, provavelmente, como posso dizer com certeza, de pinheiro araucária, que era abundante aqui naquele tempo, né? Então, essa parte mais antiga em madeira, percebam que eles colocam as travessas entre cada emenda de cada tábua, né? São tábuas colocadas na ordem vertical e entre cada, digamos assim, quando se encontram duas tábuas, na ligação das duas tábuas, é colocada uma travessa em cima, uma ripa mais estreita, né? Que aí então deixa ela isolada do frio, né? Do vento, do calor, enfim. Não esqueçamos que aqui nós temos o famoso minuano, né? Que sopra com vontade no inverno. Então, nós vemos aí na entrada adornado com azulejos portugueses, né? Que era a decoração mais utilizada na época do tempo da era colonial aqui no Brasil. A era colonial vai de 1500 ao 1822. 1822, 7 de setembro de 1822, marca a independência do Brasil, que marca o término do colonialismo no Brasil e torna ele um país independente, embora no sistema imperial, né? Cujo imperador Dom Pedro I, que proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Então veja que essa instância ela se configurou nos anos 1770, ou seja, 30, 52 anos, né? 52 anos antes da independência do Brasil. Então, ela traz esse estilo colonial, esse estilo luso-brasileiro presente naquela época. Nós vemos aí também, então, a partir depois que termina a parte de madeira, começa o pórtico, né? E depois a parte em alvenaria. Em alvenaria, a gente percebe que é uma parte mais nova, né? A gente percebe uma certa diferença no telhado, inclusive, observem que o telhado é diferente, né? E nós percebemos as pilastras de madeira, né? Então, continua o estilo
colonial, embora seja de alvenaria essa parte, mas eles ainda usam bastante madeira, é uma madeira nobre, né? Talvez de Itaúba ali, eu não tenho certeza se é Pinheiro Araucária ou Itaúba essa pilastra, mas ela está bem semelhante à Itaúba. E nós percebemos então a presença aí do estilo colonial, né? Luso-brasileiro, né? Luso se refere a Portugal. Temos ali os azulejos portugueses e temos as cores, né? Que depois a Patrícia, na entrevista, ela explica. Nós traremos a entrevista dela, que explica as cores, por que que tem essas cores, amarelo, branco, né? Essas cores, ela vai explicar para vocês que é de origem portuguesa. Então, que nem essa decoração em amarelo ali, esse trabalho ainda foi feito por o Brandenburgo? A tinta, a cor, sim, era uma cor bem tradicional da arquitetura colonial brasileira, que sofria influência de Portugal. Essas cores são tipicamente portuguesas. Por quê? Porque elas são provenientes de pigmentos naturais, como é o caso do amarelo, que vinha da raiz do açafrão. O branco era do cal, né? E o azul é um dos corantes mais antigos, que vinha do anil. Só que só depois a pintura começou a ser, vamos dizer assim, só depois que a pintura começou a ser utilizada aqui na fazenda, foi sob a administração dos Noronha. Porque, como você mesma comentou, Brandemburgo veio e a prioridade o que era? Construir uma casa com os materiais que ele tinha à disposição. Por isso que a parte mais antiga da casa... Nós vemos o azul no azulejo, o branco nas paredes e o amarelo nas pilastras e nos enfeites, né? Que nós vislumbramos aí como notas musicais, né? São semelhantes a notas musicais que estão acima das pilastras. A clave de sol, à direita e à esquerda, ligadas pela nota de ré acima. E o símbolo da fazenda no centro superior, né, dentro da nota musical ré. É lindíssima nessa configuração da entrada para a sede da propriedade, a casa sede da propriedade, né? Traz uma porta ali, é um estilo colonial, com vidros, né? Bem é um estilo colonial. Então, Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, século XVIII, apresentamos para vocês no Casa, Sítios e Fazendas Antigas, nos Campos de Cima da Serra. Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, século XVIII. Na foto fachada, evidenciamos a área externa, frontal em forma de um pórtico em alvenaria, a abertura em forma de um meio retângulo, com os cantos arredondados muito amplos, ladeado por duas colunas que lembram colunas greco-romanas, mas que aqui são mais modernas, com linhas retas, se diferenciam, pois não são redondas. Acima das duas colunas, vemos em alto relevo um desenho que nos lembra a clave de sol, que se encontram com a nota musical acima, Ré, onde está registrada a marca da fazenda, que confere um ar de esplendor a essa casa em estilo arquitetônico português do século XVIII, da era história colonialismo. As pedras das calçadas são retiradas da própria propriedade, já que as possui em abundância. Então, esse estilo português do século XVIII está embutido, né, no luso brasileiro. Arquitetura colonial brasileira. O uso do beiral foi adotado no período colonial para minimizar as infiltrações ocasionadas pelo mau escoamento da água pluvial dos telhados. Tem ali as partes tribeira, beira e eira.
Esse elemento construtivo marcou esse período na transição das construções rústicas de pau a pique para construções mais requintadas, influenciadas pelo estilo europeu. O uso de beirais ornamentados com eira, beira e trebeira estava presente nas construções das pessoas ricas e de posses, levando ao surgimento da expressão sem eira nem beira. Na foto, então, a arquitetura colonial brasileira, evidenciamos os aspectos da arquitetura colonial brasileira na qual se encaixa a fazenda em questão. Podemos chamar de arquitetura colonial brasileira ou luso-brasileira. Foto, área externa da casa principal, evidenciamos os beirais em acordo com a descrição da arquitetura colonial brasileira, quando surge o uso dos beirais para impedimento das infiltrações. E aquela expressão sem eira nem beira, né? Vem aí veja só, do período colonial, que se estende de 1500 com o descobrimento do Brasil, a 1822 com a independência do Brasil em 7 de setembro. E aí nós vemos então ali esses pilares, né, que configuram, né, a construção colonial, né? E esses pilares, eles podem ser de Pinheiro Araucária ou de Itaúba, mas eu estou evidenciando ali embaixo, ele já está meio se deteriorando, provavelmente seja Pinheiro Araucária, porque a Itaúba a gente sabe que é uma madeira utilizada para embarcações marítimas e elas duram até um século, né? Então, ali mostra bastante deterioração embaixo, né? 1750, vamos ver quantos séculos. 1850, mas é que essa construção nós não temos certeza da data correta, provavelmente é bem após 1770, tá? 1770 foi configurado o espaço, né? Foi configurado e foi adquirida a posse do espaço, mas essas construções, principalmente essa de alvenaria, é bem posterior. O desenho ali que nós temos é 1966, né? 1966. Na foto, a casa rural, evidenciamos a construção da casa principal. A casa rural desenvolve-se da frente para os lados. É um retângulo limitado por grossas paredes que recebe num dos cantos o forno de dimensões avantajadas e que tem no equipamento da cozinha função de destaque. O visitante sempre entrará pelo meio da casa, como mostramos antes, cuja porta dará para uma espécie de sala de estar, às vezes com piso de madeira e sempre com um tablado ligado à janela principal, o que mostraremos na próxima foto. Então, essa foto aqui evidencia, né, o estilo da casa, né? Nós podemos ver pela parte exterior, né, que ela se desenvolve da frente para os lados e os lados são retângulos, né? E com grossas paredes. Então, as de alvenaria, grossas paredes, e as do lado são paredes duplas, né? Feitas de pinheiro araucária e que são dupladas. Duplada significa assim: tem as tábuas externas e uma outra camada de tábuas internas, né? Aí a gente chama de dupladas, que existem ripas ali que fazem, fica um vão entre uma e outra, e isso permite que ela fique mais aquecida, pois não vamos esquecer que estamos aqui a quase 1000 metros acima do mar e é uma região muito fria, onde no inverno sopra o vento menuando. Foto a casa rural, porta de entrada. O visitante sempre entrará então pelo meio da casa, cuja porta dará para uma espécie de sala de estar, às vezes com piso de madeira e sempre com um tablado ligado à janela principal. Observe que essa é a porta de entrada e está no centro da casa, a qual está dividida em duas partes, a de madeira mais antiga e a de alvenaria mais recentes. Então, aí a gente vê até um mobiliário ali, com rodas de carreta, né? Tem um banco feito com rodas de carreta ali, madeira,
e tem ali duas cadeiras que já são mais atuais, né? Porque ah, é utilizada essa estância, ela ainda está em pleno funcionamento, com produtividade, né? E produção agrícola e etc. Nós vemos aí também a calçada, né? As pedras são abundantes, né, na fazenda, então foi utilizada a pedra para fazer as calçadas. Aqui nós mostramos a sala de jantar, né? Quando se entra naquela porta, né? Percebo que tem uma outra porta ali, né? A porta que nós mostramos é a central e aqui tem uma outra de saída que também é de madeira, né? Os móveis são mais atuais, mas nós queremos evidenciar aqui, né, a parte de madeira. Na foto, a casa rural, sala de jantar, o visitante sempre entrará pelo meio da casa, cuja porta dará para uma espécie de sala de estar, às vezes com piso de madeira e sempre com um tablado ligado à janela principal. Observe que os móveis são mais atuais, mas queremos evidenciar o assoalho e as portas feitas em madeiras nobres, provavelmente de pinheiro araucária. Foto tirada em 14 de fevereiro de 2008 por Isabel Carneiro de Almeida com máquina digital. Então, essa é uma foto que eu tirei em 2008, quando estive na Fazenda do Socorro, com um grupo que estava ligado a um estudo para um projeto turístico para Vacaria, e nós, então, visitamos, né, eram empresários, historiadores, políticos, pessoas interessadas em trazer o turismo para Vacaria. Em 2008 nós estivemos ali e nessa época tinha essa sala de jantar. Não sei se ainda está assim, mas o que nós queríamos evidenciar é o assoalho, né? Assoalho e as portas. A casa rural, sala de estar. Foto em 14 de fevereiro de 2008 com máquina digital. Então aí nós eternizamos, né, essa belíssima lareira, toda feita com pedras, é belíssima, belíssima, né? E com uma madeira, né, que suporta vários objetos e apetrechos aí necessários à manutenção da lareira, alguns necessários à manutenção da lareira, e outros objetos necessários, assim como o relógio, né, para verificar a hora, enfim, porta-retratos, né? A gente vê ali também uma pequena panela, a gente vê ali aquele instrumentinho ali que usa para melhorar ali acender a brasa, né? Ali é tipo como se fosse um fole e a gente pressionando ele ali vai ar e acende a brasa que pega fogo na lenha, né? Faz pegar o fogo na lenha. Então, a gente vê também a proteção aí na frente para que a brasa não caia no piso ou fora dele, né? A gente verifica que tem um piso em frente à lareira, um piso de cerâmica, né? E essa madeira ali de suporte, porque ele fica como se fosse um aparador, né? Que a função da lareira é aquecer o ambiente, né? Mas sempre tem assim um suporte que fica como um aparador para colocar alguns objetos. A gente vê também ali um pequeno sino, né, que alguns chamam de sincero, um sino, né, para chamar atenção, e uma jarra, né? Provavelmente antigamente nessa jarra teria água disponível ali para beber, o sino para chamar alguém da casa, né? E as outras ferramentinhas ali para mexer na brasa, para ajeitar o fogo, né? E tem também ali um instrumentinho que é tipo uma vassourinha, que é para limpar, né? Tirar a cinza, ah, alguns carvões ali que já não pegam fogo, enfim, limpa-se bem ali antes de começar o fogo, né?
que se inicia geralmente com gravetos e depois, né, vai se colocando lenha mais grossa. Embaixo, muitas vezes coloca um nó de pinho, né, que mantém o fogo por muito tempo, se põe bem embaixo, né, que ele fica de suporte para os gravetos. E depois, então, vai se colocando aí lenha, né, em acordo com a lenha que tiver no sítio. Enfim, ali nós fizemos, então, aumentamos o detalhe do relógio, marca ali 7 horas, né? Aqui a gente fez uma visita em 2008 com um grupo, né, de pessoas que estavam interessados a desenvolver o turismo aqui em Vacaria. Então, tinha alguns historiadores, eu era uma delas, tinha uma outra historiadora, a Fernanda, pelo que eu me lembro, e tinham pessoas ligadas à política, empresários, empresários ligados à CDL, né? E esse grupo, então, na época o secretário da Cultura estava junto, a gente estava analisando o potencial do município para desenvolver o turismo. Nessa ocasião, eu tirei essas fotos da Fazenda do Socorro. Nós visitamos vários pontos turísticos da cidade de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, esse relógio ali, belíssimo, antiquíssimo, ele está instalado dentro de uma moldura entalhada em madeira, toda decorada, é um objeto artístico e é, ao mesmo tempo, um relógio que é tão necessário, né, no dia a dia de uma fazenda, né, para controlar os afazeres, o que se tem para fazer no dia, né? Muitas vezes as pessoas se planejam enquanto estão tomando um chimarrão aí em volta do fogo, tomando um café da manhã bem reforçado, porque depois eles saem para a lida no campo e essas lidas geralmente demoram muito. Muitas vezes eles vêm cansados da hora para almoçar, né? Eles chegam muito posterior ao meio-dia para almoçar. Tem vezes que eles chegam aí 3 horas da tarde, 15 horas, né? Então saem cedo, tomam esse café aí às 7 da manhã, tá marcando ali, ó, e vão para a lida. Se é com o gado, tem que banhar gado, ou tem que vacinar, ou tem várias coisas, dar sal para o gado, remanejar o gado para ir para outra parte do campo onde tenha o pasto necessário. Várias lidas, né, com o gado. Essa fazenda inicialmente era uma fazenda de gado, né? Ela surgiu nos primórdios de Vacaria, onde Vacaria era um verdadeiro depósito de gado, né? Porque aqui foram trazidas pelos jesuítas espanhóis 80 mil cabeças de gado. Não em uma vez só, veio levas de 20 mil gados, de 20 mil cabeças, né? Veio, se eu não me engano, teve uma leva com 10 mil cabeças e teve uma com 40 mil cabeças que eles trouxeram. Então, foram várias levas até chegar a 80 mil cabeças de gado que os jesuítas espanhóis deixaram aqui em Vacaria, que era a Baqueria de los Pinares, que era um verdadeiro depósito a céu aberto do gado que depois seria transformado em alimento na forma de carne, né? Cortes de carne, e o couro era aproveitado para fazer diversos objetos, acessórios que auxiliavam, né, na lida do gaúcho. Por exemplo, a bota, a guaiaca, o chapéu, né? Várias coisas, né? Inclusive, não estou lembrando agora o nome daquele aparato são duas bolsas, né? Ligadas por uma faixa de couro, e é tudo de couro, né? Duas bolsas que você joga no ombro, né? Então fica uma bolsa para trás e uma para frente.
Agora não estou lembrando exatamente o nome, mas durante o estudo aqui, esse é o primeiro episódio, a gente vai trazer detalhes aí de algumas coisas da tradição gaúcha que estão intimamente ligadas à Fazenda do Socorro, que é considerada a primeira fazenda, se não for a primeira, uma das primeiras, mas está registrado como uma das primeiras sesmarias doadas, né, aqui na região de Vacaria dos Pinhais. E, e que se seria não só uma sesmaria, mas a quantidade de terra seria semelhante a 3 sesmarias, né? Então, é uma porção de terra muito grande. Uma légua de sesmaria mede 6.600 metros, né? Dá para se comparar com um hectare 10.000 metros. Então, uma sesmaria, uma légua de sesmaria é 6.600 metros, uma légua, né? Então, para ter uma ideia de que está se falando, né, em 3 sesmarias, é uma porção de terra considerável. Ali, então, eu também aumentei o detalhe da foto que mostra uma panelinha, né? Muitas vezes a pessoa fazia um caldo no inverno, frio, chegava cansado, o mais fácil é tu fazer um caldo, né? Geralmente um caldo de galinha era feito e muitas vezes na própria lareira, né? Então essa panelinha é de utilidade, né, para várias coisas. Pode-se fazer um chá, uma sopa, um chá, ou fritar um charque, enfim, várias coisas dariam para fazer nessa panelinha de improviso, né? Para quem chega cansado, com fome, com frio, né? E ali então nós temos também aquele aparato ali para que ajuda a acender o fogo, né? Que é para levar ar para as brasas, né? Oxigênio, você sabe, pega fogo, né? Então você coloca o oxigênio ali, a brasa se acende mais e pega fogo, né? Nos gravetos, enfim, na lenha, enfim, né? Dependendo como está ali o fogo. Enfim, então, e o sininho ali, que também pode ser chamado de cinzeiro, né? Às vezes coloca, pendura esse cinzeiro, ele tem uma argolinha, pendurava às vezes no pescoço do animal, né? Então, quando o animal anda, vai fazendo aquele barulhinho, né? Que está anunciando que está chegando, né? Então, ah, essa sala de estar é belíssima e traz aí a tradição, né? A gente vê ali embaixo o piso de cerâmica vermelho, muito utilizado em anos bem atrás, né? Mas essa casa, com certeza, ela não é a parte de alvenaria, né? Ela não é a mais antiga. A mais antiga, provavelmente, toda de madeira de pinheiro, né? Essa aqui é a parte nova da casa. Então, as pessoas tiveram o capricho de fazer uma lareira à altura da tradição, da história da fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aqui nós mostramos o antes e o depois, né? Então são 2 fotos. A da esquerda é o depois. À esquerda temos uma foto tirada em 9 de janeiro de 2025, com uma câmera de celular Motorola, né? O Moto G. E na anterior, à direita nós temos aquela foto tirada em 14 de fevereiro de 2008 com uma máquina digital, que a câmera não é tão boa quanto a do celular, mas não sei se foi a claridade, pode ter sido a claridade, né? Me parece que a foto da câmera digital, que não é tão boa quanto a do celular atual, né? Me parece que registrou
em cores melhores. Está certo que foi editado, né? As fotos foram editadas, mas a gente percebe que a tonalidade fica diferente. Pode ter sido pela luminosidade do dia, né? A gente pode ver a mesma lareira ao lado das janelas, né? Em momentos diferentes, né? Na atual, que foi agora em 9 de janeiro de 2025, no ano atual, ela não tem mais aquela proteção que tinha na frente, né? Não tem mais aqueles aparatos para limpar a lareira e as ferramentinhas para mexer, só tem uma ferramentinha lá no final, lá bem no cantinho, né? E a gente vê que não tem mais o relógio, nem o porta-retratos, né? Todos os objetos foram retirados e colocaram uma Santa Ceia, muito bonita também, e acima colocaram ali um prato, né? Desenhado um anjo, provavelmente em alto relevo, né? Muito parecido com o anjo Gabriel, né? Bom, o que que a gente evidencia nas fotos? A gente pode ver o piso de cerâmica vermelha e o assoalho, né, que é de madeira e me parece ser madeira de Itaúba. Eu conheço bem a madeira, meu pai era carpinteiro e acredito, e eu fiz inclusive construir uma casa de madeira Itaúba e esse assoalho é madeira Itaúba. Essa madeira ela dura até 100 anos, né, nos navios que andam no mar, né? É uma madeira utilizada para engenharia naval, né? E os lá em cima, né, estão se vendo esses paus que tem ali em cima que suportam o teto e que foram feitos com o teto acima e não abaixo deles para que eles fiquem em evidência. Isso caracteriza uma construção mais atual, né? Ah, esses paus provavelmente sejam de Itaúba também, né? Mas tem tudo a ver, né, com a tradição da Fazenda do Socorro. Eles fizeram a casa nova, construção nova de alvenaria, mas com todos os elementos, né? A pedra da lareira, a madeira da lareira, o assoalho, o piso, né? Esses paus, tudo condizendo com a tradição dessa fazenda, né? Então aí nós mostramos o antes e o depois, né? Num, aí num espaço de tempo, né? De 18 anos, né? Olha só como o tempo passa, né? Já se passaram aí, deixa eu ver aqui, 17 anos. Se passaram 17 anos da foto da direita para a esquerda. A da esquerda é a mais atual, tem um sofazinho lá do lado. A mais atual é aquela que está parecendo um sofá, bem tradicional, bem antigo, muito bonito, feito em couro, né? Tudo a ver com o estilo da fazenda, com certeza. Então, lindíssima, a gente percebe também o uso de vitrais nas janelas, né? O colorido ali, pouco colorido, deixando transparecer a área externa, que é belíssima, mas tem os detalhezinhos ali dos vitrais tão utilizados ali no século XX na Catedral de Pedra Moura, né? Foram usados amplamente vitrais, né? Século XX. E na Igreja Nossa Senhora de Fátima também foram usados vitrais lindíssimos lá na parte superior, né? No século XX. Então, é essa casa aqui, eu ainda não evidenciei se é século XIX ou XX, né? Mas com certeza não é do século XVIII, certo? Do século XVIII seria a parte de madeira, né? Toda feita em pinheiro araucária. Na foto, a casa rural, sala de estar, elementos que compõem a decoração. Cinzeiro 1887, do período imperial, e moeda, aliás, provavelmente da mesma época. Note então que é do período imperial porque a proclamação da República
é 1889. A proclamação da independência foi em 1822. Então, a gente percebe que é ainda do período imperial o cinzeiro e provavelmente a moeda, né? Belíssimo cinzeiro, né? Essa foto foi tirada também em 14 de fevereiro de 2008, ou seja, 17 anos atrás. Na foto, a casa rural, sala de estar, elementos que compõem a decoração, belíssima fotografia emoldurada. A área externa vista através da vidraça da janela. Então, é uma foto atual de 9 de janeiro de 2025, tirada por mim, né? Todas essas fotos foram tiradas por mim, mesmo as de 2008, só muda a, a máquina, né? Que em 2008 foi usada uma máquina digital da Sony e em 2025 um Motorola, né? Um celular Motorola que tem uma câmera bem mais poderosa que a digital. Aqui então nós mostramos, né, essa belíssima foto que foi tirada de dentro para fora, né, em uma das janelas e pego essa cena, né, da parte externa, onde tem uma belíssima árvore, provavelmente no outono, claro, caíram as folhas, então essa foto foi tirada no outono. Então a luminosidade não é tão grande no outono, né, como no verão. Na primavera e verão a luminosidade é outra. Então aqui a foto ela é belíssima, ela evidencia a parte externa, mostra as cores ali amplamente utilizadas, né, na fazenda, que são as cores portuguesas, que é o branco, o amarelo, o azul marinho, né? É muito utilizado aqui nos campos de cima da serra a cor branco e azul marinho para pintar as casas, e isso faz parte da cultura portuguesa. E então, na foto, a casa rural, sala de estar, elementos que compõem a decoração, belíssima obra emoldurada, né? É a cereja do bolo que nós trazemos para vocês. Estamos finalizando esse álbum de fotografia nesse episódio, né? Porque virão muitas outras fotos de diferentes ângulos do complexo Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é a antiga fazenda da Sesmaria, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, esse complexo da fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi eternizado em obra que não poderia ser nada mais, nada menos do que Carlos Rigotti, né? Então, nós já temos aí praticamente uma tradição no nosso canal de sempre trazer uma tela, né? Em algum episódio, né, da série, a gente traz uma ou mais telas do Carlos Rigotti, que foi um artista plástico de renome, conhecido não só aqui em Vacaria, mas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e provavelmente internacionalmente. Ali no centro, o Rigotti colocou a marca da fazenda, né? Que depois nós vamos pesquisar ali junto aos proprietários atuais, né? Essa marca, como surgiu. Mas essa, então, é a marca da Fazenda do Socorro, que está no centro. Acima está a casa principal da sede, como é descrito, né, no estilo arquitetônico, ela começa da frente para os lados, né? Então, a direita seria a frente para os lados, mas no centro, entre a casa de madeira e a casa de alvenaria, foi colocado um pórtico de alvenaria, todo decorado, né? Como nós descrevemos no início desse vídeo, né? Que nós acreditamos que o autor desse pórtico se influenciou um pouco pela música, né? Onde ele fez desenho de duas claves de sol sobre uma de costa para outra, né?
e em cima a nota Ré. E então, no meio, no pórtico do meio, lá no meio, então lá à esquerda, lá no finalzinho, vocês vão ver que no centro, na porta de entrada, acima, né, daquele arco, que não é um arco perfeito, e sim um retângulo com os cantos arredondados, temos a marca, né, da Fazenda do Socorro, que iria no gado, né, que deve ir até hoje no gado, nos cavalos, enfim, nos animais. Nós vemos na parte direita, no lado direito também, a capela. A capela, então, ali desenhada, e acima da capela tem inclusive a parte interna, representada pelo rigote, a parte interna, mostrando a Nossa Senhora, essa Nossa Senhora do Rosário, né? Porque esse altar veio de Porto Alegre, da antiga igreja Nossa Senhora do Rosário, esse altar veio de lá, né? E foi colocado nessa capela que fica na Sesmaria Antiga e atual Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E ao lado esquerdo, abaixo da marca, nós temos um anexo que tem a casa, né? Nesse anexo atualmente funciona o museu na parte maior, que é uma casa antiga de madeira, né? E tem aqueles arcos que ligam à parte de cá, que é menor, que em 2 andares. Nesses 2 andares, em cima, hoje funciona a biblioteca da Fazenda do Socorro, que nós traremos para vocês um episódio especial sobre a biblioteca, porque tem obras raríssimas. Essas obras provavelmente foram compradas e lidas pela Maria de Lourdes Noronha, que é um personagem emblemático nessa fazenda, uma mulher que escreveu 2 livros, que deixou rascunhos para escrever mais e que foi uma mulher à frente do seu tempo, responsável por administrar essa fazenda por muitos anos após a morte do seu pai, a parte que lhe coube, né, que é essa parte da sede, e claro, com campos em volta, sem dúvida, né? Essa fazenda ela foi dividida entre a Maria de Lourdes e seu irmão. Então, a parte que lhe coube, essa parte que tem toda a sede, né? Ela administrava e, e assim vocês vão ver coisas incríveis, né? Que essa mulher fez e o ícone que ela fez representando as mulheres, né, do estado do Rio Grande do Sul, não vou dizer de Vacaria, mas as mulheres do estado do Rio Grande do Sul, que compreende também Vacaria, porque a Maria de Lourdes morou sempre em Porto Alegre, ela é natural de São Sebastião do Caí. Depois que casou, foi morar em Porto Alegre e lá permaneceu e de lá administrava a fazenda onde ela vinha e ficava temporadas, né? E quando ela vinha, ela trazia transformação. E ela trazia pessoas de todas as partes do mundo para conhecer essa belíssima fazenda, como é o caso, né, daquela sua amizade, né, que era a Condessa de Paris, Isabel de Orleans e Bragança, né? Então ela trouxe nessa fazenda, a Lourdes trouxe pessoas importantíssimas, que a gente quer dizer assim, de elite social, né? Não que nós todos não sejamos importantes, todos nós somos importantes e temos a nossa história e somos importantes para a nossa aldeia, como gosto de dizer aldeia carinhosamente, né? Porque é uma cidade, uma pequena cidade, num lugar distante, né? Mas que tem uma importância, a vacaria tem uma importância imensa, né? Ela produz alimentos desde os primórdios, ela produz alimentos para uma grande população do estado do Rio Grande do Sul, Brasil,
né? E também exportou para 23 países através do frigorífico Vacariense, não podemos esquecer. E atualmente ela exporta grãos para muitos países, né? Então, Vacaria, a gente se refere carinhosamente, a gente se refere como uma aldeia, uma pequena cidade, uma pequena aldeia, mas na verdade, em extensão, ela é imensa e daqui parte alimentos para muitas partes do mundo, né? Lá nos seus primórdios, ela atendeu o mercado interno, mas a partir do frigorífico vacariense, anos 1970 a 1997 de produção, ela atingiu 23 países, que não é pouco, né? Em outros continentes. Então, essa fazenda, ela representa o município de Vacaria. Ela representa a tradição de Vacaria, ela representa como tudo começou com 80 mil cabeças de gado, uma boa parte dessas 80 mil cabeças ficaram aqui nesse reduto, inicialmente, com o José de Bandemburgo, né, que foi o primeiro, né, o primeiro a, a chegar por essas bandas, né, e se estabelecer, né? Então, o José de Campos Bandemburgo é considerado o pai Adão de Vacaria. E essa fazenda, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que media 3 léguas de comprimento por 1,5 de largura, e teve o primeiro donatário, né, esse José de Campos Bandemburgo, que descobriu e ocupou em época anterior ao 1770, e que depois, em 1770, através do documento confirmado por José Marcelino, ele obteve a propriedade, a posse, né? Então, a partir dali, muita história rolou. E nós fechamos com chave de ouro, com essa cereja do bolo, né? Que é essa obra belíssima, que resume a Fazenda do Socorro e mostra, inclusive, a piscina ali, né? Que vocês viram no desenho, né? Ele mostra ali a piscina, ele mostra tem um X bem no meio aqui do complexo, feito em calçada, onde tem a piscina, né? E se for, vai ter também posteriormente foto aérea, e aí nós vamos mostrar para vocês esse X, né? Que a partir dali, desse X, foi montada toda a estrutura, todo o complexo, né? Que inicialmente foi feito de madeira e que depois, provavelmente na era da Maria de Lourdes, foi feito em alvenaria. Belíssimo, as cores são azul, branco e amarelo, correspondem às cores de Portugal, e também a gente evidencia lá atrás a fonte, né? Onde tem um suporte para uma caixa d'água, tem uma fonte com 3 leões, né? Em alto relevo, provavelmente seja de gesso, né? São esculturas em gesso, 3 cabeças de leões pintadas em amarelo, né? E abaixo os azulejos em azul marinho, que são as cores de Portugal. Então, fiquem com os episódios da Fazenda Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Fale sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Bibliografia Bertucci, Paulo Iroquês et al. A Arquitetura no Rio Grande do Sul, Mercado Aberto, Editora e Propaganda Limitada, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1983. Macedo, Francisco Rio Pardense, Arquitetura Luso-Brasileira, em Arquitetura no Rio Grande do Sul, página 53 a 67. Oliveira, José Fernandes de, Rainha do Planalto, Pioneiros,
São Miguel, Caxias do Sul, 1959, páginas 16 a 19. Entrevistada, Patrícia de Rossi, uma das atuais proprietárias da Fazenda do Socorro. Websérie Casas, Sítios e Fazendas Antigas nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal. Websérie Casas, Sítios e Fazendas Antigas nos Campos de Cima da Serra. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Canal YouTube HL História Legal. Proprietária Isabel Carneiro de Almeida. E-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram História Legal 2022. HL História Legal. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida. Filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51 996 89 90 85. PDF R$ 25. Físico R$ 50. Para aquisição deste livro que virou uma verdadeira relíquia, o Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964-1997. Websérie Casas, Sítios e Fazendas Antigas nos Campos de Cima da Serra, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil.